A seguir, IIGD Irajá. Pois é, irmãos, Abraão, ele ouvia o que Deus falava, primeiro porque ele estava em pé. O que significa isso? Espiritualmente bem. Quando o cristão está espiritualmente bem, ele está em pé, ele não está caído. O diabo sabe que vai ter muito trabalho, muito, para tentar derrubar esse cristão. Financeiramente, na saúde, na família. Porque Satanás, ele não sossega, ele não sossega. Se você pensa que o diabo sossega na vida do cristão, ele não sossega. Satanás tem ódio de cristãos. Na verdade, ele odeia o mundo, o ser humano. Ele pega um ser humano e transforma numa aberração. Ele pega uma mocinha simples do interior e transforma numa prostituta na cidade grande. Ele pega um empresário e joga na lama da miséria e nas dívidas. Aí a pessoa encontra Jesus, pode levantar a vida e ter agora muito melhor, viver muito melhor do que viveu antes de conhecer Jesus. Porque antes não tinha salvação, não tinha paz de espírito, a plenitude de paz, a plena paz. Não tinha o conhecimento que tem. Mas aí passa a levar uma vida espiritual relaxada. Muita gente faz isso, irmãos. No início da conversão, muita gente faz isso. Não estou generalizando. Mas muitas pessoas que chegaram a Jesus no fracasso, muito doentes, com a vida arrebentada, família destruída. No início, quando conhece Jesus, que amor, que dedicação, que comunhão, que lua de mel com Deus. Passa um tempo, não percebe? Vão caindo espiritualmente. Vão deixando o amor, aquele primeiro amor, aquele amor a Deus, aquele amor às orações, aquele amor à adoração a Deus, aquele amor nos cultos, de estar nos cultos. Pessoas que só se chover granizo, daquele pesado, de arrebentar o para-brisa do carro, o que rarissimamente no Rio de Janeiro não acontece. Pois é, irmãos. Aí o corpo fica cansado, o despertador que não tocou, sei lá, o celular, eu desliguei sem querer, sei lá o que, as mil desculpas esfarrapadas, a pessoa não está aí. E aí em pouco tempo, irmãos, a pessoa está caída. E aí o diabo vai lá e faz a bagunça dele de novo. Diz que a vida de muita gente que aceitou Jesus lá atrás, de repente está andando para trás mesmo. Por quê? Então você vê, Deus disse, eu vou ocultar a Abraão o que eu faço. Aí Abraão está ali atento, ele está em pé, espiritualmente de pé. Ou seja, ele está ouvindo, ele está levando uma vida de oração, ele está atento ao mundo espiritual, ele está perceptivo. Porque você percebe quando as coisas começam a dar uma desandadinha, ou seja, elas começam a não dar certo. É no trabalho, é o olhar do chefe, você percebe. O Jacó, quando Deus mandou ele voltar para a terra dele, depois de 20 anos servindo ao sogro, quando Deus falou para Jacó voltar, Jacó falou com a família dele exatamente assim: eu tenho visto o olhar do teu pai, que já não é mais o mesmo para mim. Por que ele percebeu? Porque o Espírito de Deus mostrou. Vai dizer, ó, tem alguma coisa aí, ó. Está se levantando uma barreira. Se a pessoa não percebe aquele olharzinho de deboche do colega de trabalho, ele continua andando com aquele colega e até conta os segredos dele para aquele colega. Lá na frente os segredos estão esparramados. Todo mundo. Por que não percebeu? Já não tem comunhão com o Espírito Santo.
Um dos lindos trabalhos que o Espírito Santo faz na vida dos filhos, um trabalho tremendo, é um fortalecimento no Espírito. Mas o outro é discernimento. A pessoa percebe coisas. Eu não estou falando de cristão que tem desconfiômetro, mas que tem discernimento. E quando vai orar, o Espírito Santo inspira. E era exatamente aquilo. Mas tem cristão que nem sabe o que é isso. Primeiro, nem se importa de viver em santidade. Ninguém vai ter comunhão com o Espírito Santo sem santidade. Esquece. Que é isso? Engano, meu irmão. Ledo engano. Puro engano. Engano. Está na igreja, está lá, está entregando dízimo, está lá fazendo as orações que são rezas, que não tem valor nenhum. Nem existe a palavra na Bíblia, reza. Não tem discernimento, porque o Espírito Santo não tem mais condição de trabalhar dentro daquela pessoa. O Espírito Santo trabalha dentro de nós. Dentro. Quando estamos em comunhão. Quando levamos uma vida espiritual em comunhão. Aí não percebe. Não percebe pequenas coisinhas dentro de casa que lá na frente vão acabar derrubando a própria casa. Então Deus disse: eu vou ocultar do Abraão o que eu faço. Vou não. Pois é, irmãos. É impressionante, tem cristão que não tem comunhão nenhuma com o Espírito de Deus, nenhuma. Vive numa metodologia religiosa, obreira. Eu estou passando isso assim, assim. Me dá um versículo. Receituário. Me dá um versículo. Não é me dá um versículo, obreira, me ajuda aqui, me ensina a orar. Vamos lá, eu ainda não entendi, eu estou participando dos estudos, mas eu ainda não entendi, me ajuda aqui. Eu estou orando assim, assim, assim. Não temos comunhão com o Espírito Santo. Tempo de oração, tempo. O Espírito Santo quer tempo na tua vida. Ele quer tempo na tua vida. Vivemos aqui na terra para quê? A caminho de quê? Não é do céu? Para estar eternamente com Deus? Mas como? Se aqui na terra não aprende a andar com Deus? E aí os problemas vêm. E aí o diabo faz a festa, faz a bagunça. Deus então mostrou para o Abraão. Irmãos, Deus mostra, irmãos. Antes de um cristão cair numa cilada, se ele é sincero, se ele é atento, se ele realmente anda com Deus, pode ter certeza absoluta. Deus fala com ele e desvia-o dessa cilada. Mas se ele é desatento, se leva uma vida espiritual negligente, sonolenta ou fria, Deus não tem como falar com ele. Aí cai sim. Cai, meu irmão. A doença toma conta. A vida financeira quebra. O problema aparece. Antes da chegada do mal, irmãos, o Espírito Santo alerta e alerta muito. Se está em comunhão com Deus, ele até inspira. A pessoa acorda de madrugada e ela acorda com aquela inquietação e ela sabe que tem de orar. E quando vai orar, vem aquela palavra que ela vai usar na oração e que vai trabalhar naquele caminho. Mas a pessoa não busca isso. Muita gente está dentro das igrejas numa metodologia religiosa. Já fui ao culto, já paguei meu dízimo, já tomei a ceia. A leitura da semana é essa aqui. E vai viver a vida natural. Natural. Linguagem natural. Medos. Trabalhando por dentro. Tudo errado, irmãos.
que o Abraão fez? Abraão tem pé ainda diante da face do Senhor. Ou seja, Abraão está espiritualmente em comunhão com Deus. Ele está diante da palavra. A face de Deus é a palavra. Não precisa ficar com a cara na Bíblia. É a leitura e a meditação. Ou seja, esta é a palavra que vai me dar a vitória. Esta é a palavra que vai me tirar desse problema. Esta é a palavra que eu precisava ouvir esta semana. Às vezes a pessoa vai enfrentar um problema e Deus não vai impedir que ela enfrente aquele problema. Ai não, pastora. Calma, irmãos. Calma. O cristão passa sim alguma fase de deserto em alguma área da sua vida, mas não se preparou. Como, pastora? Às vezes, irmãos, no casamento tem um esfriamento por parte de um. O outro não tem que segurar firme. É o deserto dele. Às vezes, uma situação em família trouxe um ajuste mais forte na parte financeira. Segura um pouco. Deus não vai deixar faltar nada. A Bíblia diz que nada falta aos que temem a Deus. Tudo passa. Sabe o que não passa? Jesus. Só que quando o problema é grande, irmãos, não é para nós. Não somos nós que vamos resolvê-lo. É a nossa intimidade com Deus, porque Ele é quem pode resolver. Por isso Ele disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando, ou seja, jogando. Lançando, jogando. Pega aquele problema que está te deixando inquieto, ansioso, te tirando o sono. Se prepare para entregar na mão de Deus. E se está muito aflito, joga. Senhor, é isso aí. Eu não posso. Mas tem cristão que nem sabe que pode fazer isso. Você leu lá em Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Que está te trazendo ansiedade. Vai lá, pum, tira. Tira de dentro do coração. Tira de dentro da tua alma. Alivia teus pensamentos. Os nossos pensamentos, irmãos, eles são combustíveis que trabalham dentro de nós para que se tenha atitudes. Só que muitas atitudes são erradas por causa de pensamentos errados. Se eu tenho Deus, o Espírito de Deus na minha vida, se eu tenho promessa de Deus que me garante o sucesso naquela área, por que eu ainda não tomei essa posição? Por que eu não fui entregar a quem pode resolver? Por que eu não fui entregar a Ele? E se eu entrego, por que eu não descanso? Então eu não sei andar com Deus. Então eu não me preparei para andar com Deus. Então eu não creio na grandeza dele. Sabe o que Abraão fez? Começou a orar. Logo a seguir, depois dessa parte, vem o momento da oração de Abraão. Aí começa no versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Olha Abraão orando, irmãos. Olha Abraão conversando com Deus. Olha Abraão debatendo com Deus. Destruirás também o justo com o ímpio? Ou seja, só vai destruir Sodoma e Gomorra, vai destruir o justo e o ímpio? Busque intimidade com Deus e fique alerta. Por quê? Impossível você não ter uma resposta. De você sentir claramente Deus falar com você. Às vezes até um louvor te responde. Às vezes um louvor tira a tua ansiedade. Às vezes um pedacinho de um culto te mostrou o caminho errado em que você estava trilhando. O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante na vida de um cristão? Enquanto o cristão não entender, irmãos, as bases da vida, enquanto não entender, ou não abrir o coração, Deus não quer um cantinho da nossa vida. Ele é Deus, Ele é soberano,
Ele é o Senhor. Ele é Pai. Nós temos de estar diante dEle, mas temos de nos submeter a Ele. O cristão sai do caminho da santidade. Irmãos, vou rasgar o verbo. Esses namoros de hoje, só misericórdia de Deus. Esses namoros de hoje, só a misericórdia de Deus. A pessoa se suja e acha que está certa. Sou solteiro, sou solteira, não estou em adultério, não estou em... Para, meu. Para. Entra no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Entra no caminho. O caminho é a palavra. Se Deus diz que é santidade meu. O Espírito Santo é santo. Ele vai trabalhar no caminho da santidade. A pessoa está no caminho do pecado e quer desfrutar de todas as bênçãos que o Espírito de Deus concede na palavra. Ou seja, tem uma promessa de Deus. Mas ela está no caminho do pecado, não está no caminho da santidade. Está no caminho errado. Os anjos de Deus estão no caminho da santidade, mas ela está no caminho do pecado e se acha certa. Às vezes nós somos afrontados e ouvimos burburinhos de pregações que foram feitas na inspiração do Espírito de Deus, na palavra, 100% na palavra. Porque a pessoa anda tanto no mundo, que não consegue enxergar o caminho em que ela está trilhando. Depois não sabe por quê que tem tantos problemas, que Satanás tem tanto espaço nessa vida. Muitos anos uma mulher me procurou e disse que não conhecia Jesus, até que lhe apareceu um tumor no seio. E ela entrou na primeira igreja que viu aberta no dia do desespero, da angústia, em que ela pensou em se matar. Mas na verdade não queria se matar. Por quê? Porque ela tinha um amante, um homem casado que não largava a esposa de jeito nenhum. E ela sabia que ele disse para ela que não largaria a esposa dele de jeito nenhum. Mas que queria ter um tempo com ela. E ela veio e disse que na primeira igreja que ela entrou, a primeira oração que recebeu, na madrugada aquele tumor estourou e começou a sair uma secreção muito mal cheirosa. E o médico com o qual ela se tratava disse, olha, já que a coisa veio a furo, já que a coisa estourou, vamos ver o que vai ser. Vamos ver se vai ficar alguma coisa para operar ou se espera para ver se a sua natureza completa a obra, faz o trabalho. E aí o que aconteceu? O cheiro estava tomando conta. Olha, irmãos, diante do Senhor Deus, era um espaço menor que essa capelinha. O cheiro inundava, impregnava o lugar. Era um cheiro de podre. E o sujeito não estava aguentando, obviamente. A preocupação dela era com o amante, não era? Só que eu não sabia dessa história de amante. Quando eu perguntei, veio, mas senti dentro do meu coração. Veio dentro do meu coração para perguntar a ela, qual é o seu pecado? Eu disse, a senhora, senta. A senhora aceitou Jesus? Sim. A senhora já se batizou nas águas? Sim. A senhora já recebeu o batismo no Espírito Santo? Não. A senhora é firme na sua igreja? Só vou aos domingos, eu trabalho. E não melhorou nada esse tempo. Não, já tem 1 ano que a coisa furou, estourou. E não para de sair a secreção e o mau cheiro. Foi o que eu perguntei. Onde está o seu pecado? Aí ela me conta o caso do homem. E eu falei, mas ele não disse para a senhora que ele não vai largar a mulher dele, porque a senhora não devolve esse homem para a mulher dele.
Porque eu não aguento, porque eu vou morrer, porque eu morro, porque eu amo de paixão. Senhora, vai morrer não. Vai sofrer, vai agonizar no coração. Aí vai lá, começa a buscar a Deus e rapidinho o Espírito Santo conforta seu coração. Desvia seus pensamentos, muda de janela. Ah, não consigo. E aí? Não. Eu falei, mas vem cá, o seu pastor sabe dessa situação? Sabe. E o que ele disse para a senhora? Também falou a mesma coisa para eu largar. Ele só falou para a senhora largar. Eu estou dizendo para a senhora está no caminho de morte. A senhora está no caminho do pecado. A senhora está no caminho do pecado. Ah, eu sou viúva, eu não estou fazendo o quê? A senhora está numa prática sexual com um homem casado. Primeiro que a senhora não casou com ele, a senhora não é casada. A senhora está em fornicação. Ele é casado, ele está em adultério. A senhora está brincando? Foi embora e não voltou mais. Foi embora e não voltou mais. Dizia aqui. E aí a gente ouve falar, não é bem assim, que Deus entende, que Deus é bom, que Deus é bom. O que está acontecendo com as pessoas? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se Deus não fosse bom, essa humanidade não existiria. Por quê? Porque a terra hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. A questão é a comunhão com o Espírito de Deus. Ah, eu não consigo resolver os meus problemas. Nem sempre, irmãos, não é porque o cristão está no pecado. Tem cristão que não vive no pecado. É que não leva uma vida em comunhão com Deus como deveria. Porque a vida de oração é um fracasso. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.